Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Lei do 1%, um segmento do podcast de PIA em que trazemos convidados especiais que sabem um bocadinho mais do que nós, especialmente nas suas áreas de atuação e que são pessoas que marcam a diferença naquilo que fazem todos os dias. O objetivo, como sempre, é garantir que quem está desse lado acabe o episódio 1% melhor do que aquilo que começou e por isso aproveitem a conversa da melhor forma possível. Hoje temos 3 convidados incríveis. Pedro, André e André, obrigado pela vossa presença, obrigado mesmo por aceitarem o nosso convite. Obrigado nós pelo convite, né? Vocês fazem um trabalho que eu admiro em particular, principalmente vocês são 3 sócios, 3 amigos, 3 pessoas com características completamente diferentes. Isso também é uma coisa que acabo por observar na nossa empresa. Ok, nós somos só 2 fundadores, mas temos diferenças claras entre os dois e o que mais admiro é que cada um de vocês é especialmente competente naquilo que faz. E sou fã daquilo que fazem porque gosto muito de falar com os 3 e com cada um de vocês individualmente, sinto sempre que aprendo. E tenho muita fé que este episódio também vai ser um episódio de aprendizagem. E obrigado mesmo pela vossa disponibilidade. Vocês estão aqui na qualidade de fundadores e de líderes da Appear e também mais recentemente da Join. Portanto, estamos a falar do grupo Appear, certo? E eu ia começar exatamente por aí. Eu sei que isto tudo começou no final de 2017, quando vocês se encontraram na licenciatura na ESCS, né? Era, a licenciatura era o quê? Marketing e Publicidade? Exatamente. Ok, muito bem. Eu devia ter estudado isso. Eu estudei a coisa errada. Está giro bem. Pá, devia ter estudado isso. E de 2017 até agora muita coisa aconteceu. Vocês criaram a primeira empresa. Posso dizer o nome? Sim. Não era empresa. Não é a marca. considerado empresa. Exato, é uma marca, um projeto. Primeiro, todos os projetos começam assim. Isso é uma Exatamente. coisa que podemos já desmistificar lá para casa. Com o nome de porcaria. Não, também. Raramente um projeto começa logo com uma empresa constituída e logo com contabilidade organizada e tudo. Se calhar começas mais amador, não é? Cada um a passar um recibo verde, ou nem tanto. Ou nem tanto. Ou nem tanto. E Não foi assim que podemos vocês falar, começaram a Adubo em 2019, certo? Que vinha na sequência da Exquisite, que era um projeto teu, certo? Era o quê? Um podcast? Eu ainda hoje não consigo bem definir o que é o projeto. Ok. Mas a minha ideia com o projeto era reunir pessoas que amam o que fazem, basicamente. Ok. E era conseguir criar uma comunidade à volta disso. Boa. Ok. Mas sim, um podcast em 2018 que surgiu de um trabalho que fizemos na Ok. faculdade. que E era- tu lideravas esse projeto, é isso? Sim, foi tipo, olha, temos de fazer este trabalho. Eu Ok. tenho este projeto. Pá, já que eu tenho este projeto, vamos criar tipo Por que as não, redes né? sociais, o site e o trabalho da faculdade. Ok. E depois eu levei isso, depois do trabalho, levei isso para a frente. E daí surge a Adubo, E que era daí para ser uma surge- agência de marketing 360? Era esse o objetivo? Isso surge num trabalho de faculdade em que nós precisávamos de criar uma agência e não sei porque foi isso o nome que surgiu. Adubo fazemos crescer. Podia-se ter chamado Viagra, portanto. Ok. Rapidamente dá um salto para a Appear. Quando é que decidem o nome Appear? Foi logo em 2019? Foi em 2019 quando 2020. quando foi tipo, bem, o que é que vamos fazer com Eu acho que foi quando percebemos que o nome era uma porcaria, meu. mas o que é certo é que já tínhamos 2 clientes e chamávamos adubo, né? Exato. Ainda era... Mas mais do que Adubo era o André e o Pedro. Sim. Não, Ok. era muito... Então a gente acaba o curso em licenciatura em junho de 2020 Ok. e depois abrimos a Appear em dezembro de 2020. Ok. Como agência de marketing 360? Na basicamente. altura sim, Ok. trabalhávamos maioritariamente redes sociais, produção de conteúdos e depois com o passar do tempo fomos percebendo também o que é que cada um gostava mais de fazer Ok. e fomos passo a passo entrando no mundo da performance. Ok. Boa. Foi aí a primeira especialização da empresa. Excelente. Pedro, diz-me, quando tu és claramente uma pessoa com muitos projetos, muitas ideias, tu és um idiota de primeira, no bom sentido, e eu tenho a sensação que tu, em termos pessoais, és daquelas pessoas muito irrequietas, não é? Estás constantemente, não é a fartar-te, mas se calhar a não te querer conformar e a não querer ficar confortável e a saltar logo para outro projeto. Mas a verdade é que estás com a Appear desde 2019, não é? Quando se chamava Adubo. O que é que te atrai neste projeto? Acho que os meus sócios... Era gira logo a dizer, malta, vou embora. Tenho uma coisa a dizer. Não, e nós, ao longo do tempo, chegámos a ter conversas desse género, não é? Porque, efetivamente, eu acho que, especialmente eu e o André, diria que estamos constantemente a pensar noutras coisas, né? Do que era fixe fazer e daí em diante.
E é normal, eu acho que qualquer empreendedor tem vontade, porque do outro lado a relva é sempre mais verde, não é? Tipo, eu devia, ainda ao almoço estávamos a É falar verdade, disso, é não verdade. Estavas a referir isso relativamente à nossa área e Verdade. outras áreas, portanto, é claro que nós estamos sempre a pensar, isto é que era uma ideia fixe, aquilo é que era uma ideia fixe. Eu acho que o que mais me atrai nisto é, eu sinto que hoje tenho a maturidade de dizer isso. Acho que o que me atrai mais são os meus sócios, que sinto que nos complementamos muito, muito bem, e acima de tudo é nós não estarmos presos a uma coisa, porque há pessoas que criam um negócio, um ano depois criam outro, um ano depois criam outro, um ano depois criam outro. E isso traz muitas aprendizagens, não é? Eu acho que nós também fizemos isso, só não mudámos de nome. Ok. Sim, porque A a empresa é empresa diferente. foi constantemente sendo Completamente. coisas diferentes. Foi social media, foi performance, foi infoprodução, ou melhor, foi infoprodução e e-commerce, foi só infoprodução. Agora está-se a virar mais para consultor e não tanto para agência, está a virar mais para outro tipo de negócio. Surge a outra empresa que era a Join, que era uma área de negócio dentro Certo. da Appear. Portanto, ela todos os anos acaba por ser coisas diferentes e isso atrai-te quando tu fazes coisas que gostas, que te desafiam com pessoas que efetivamente tu te ligas de uma forma intensa. Isso é atraente. Agora Ok. não vou mentir, há mil outras coisas que atraem também, é normal, mas se não tiveres foco a fazer as coisas, nunca sais do nível 1 ou do nível 2. Nunca sobes as escadas seguintes e ficas sempre em 5 negócios no nível 2. E estar no nível 10 num negócio é muito melhor do que estar no nível 2 em 5. Só posso concordar contigo. Aliás, acabei hoje de ler a biografia do Steve Jobs. E a conclusão final do livro é exatamente essa, que é: há muita gente focada em construir negócios pequenos e vender e está feito, é uma startup e é uma ótica financeira, e o difícil é tu construires um negócio de muita durabilidade, Porque é que onde marque ninguém vai, presença, sabes? exatamente. É onde ninguém vai, porque tu cada ano desbloqueias, ou cada período de tempo desbloqueias desafios novos, não é? Uhum. Tipo, jogares ao Super Mario. Uhum. No fim de cada nível tens um browser, não é? Um boss que tens que passar. E fica progressivamente mais difícil. Então, claramente, há mais pessoas que chegam ao nível 2 do que chegam ao nível 10, 20 e por aí em diante. Uhum. Porque fica mais difícil sim, porque tem a característica ou o desafio paralelo que é o tempo. Quanto tempo é que eu aguento a fazer a mesma coisa? Que Se nunca calhar a é um mesma bocado coisa. isso que define uma empresa mediana que tem mais um objeto brilhante do que outra coisa, de uma empresa constituída, não é? Sabes que eu acho que é o que define cada vez mais um empreendedor brilhante, ou pelo menos eu tenho essa opinião agora, é efetivamente, e por consequência uma empresa brilhante, o tempo que são capazes de fazer a mesma coisa vezes e vezes sem conta. Não levantar o copo da mesma forma, mas o conceito de beber água, por exemplo, Claro que sim. durante muito, muito tempo, porque as pessoas vão ficando pelo caminho. Então, tu até podes não fazer algo melhor do que nós, mas por ordem da lógica das coisas, se fazes mais tempo, tu vais acabar por nos ganhar. É tipo o coelho e a tartaruga, não é? É engraçado. Mas literalmente tu não precisas de ser melhor, ou necessariamente melhor, se estiveres disposto a ir mais tempo. Nem toda a gente está, até porque isso não está alinhado com os objetivos de toda a E aí gente. também entra a lógica que está por trás daqui da lei do 1%, que é teres melhorias contínuas, mas pequenas, não é? Na ótica de juro composto. E isso é normal que numa empresa seja difícil visualizar dessa forma, porque quando tu crias uma empresa, tu crias por várias razões, se calhar também foi a vossa, que é pelo ânimo, é pelo entusiasmo, é para fugires ao status quo do mercado tradicional de trabalho, é para conseguir outras condições financeiras, e temos muita ansiedade de conseguir resultados no imediato. E uma empresa é muito, como estás a dizer, é um jogo de longo prazo, é um jogo em que é muito mais sobre aguentar-te lá do que conseguires arrebentar com o mercado. Até porque eu acho que... Desculpa, então. Mas até porque eu acho que as pessoas começam muitas vezes a criar um próprio negócio com expectativas deturpadas, porque aquilo que muitas pessoas vão passando para fora não representa a realidade. Claro que sim. Não é? Então, se tu começas um negócio e em 6 meses não estás a faturar 30 milhões, como o que parece que é possível e que é normal, e não é, tu desanimas e largas e não estás disposto a ter a longevidade. E os estímulos são cada vez maiores. É, Eu digo é. isso quase como cliente, porque cada vez tens mais estímulos para... Tens que vender mais, tens que ir à procura de clientes, tens que contratar pessoas, tens que mudar de escritório, está aqui impressoras com um renting não sei o quê. Tá. E tu começas tipo, o quê? A vida de empresário é isto tudo? E dás por ti e tens uma folha de pagamentos de 50 mil euros por mês e é insustentável. André,
Agora, André Ferreira. Depois já vamos ao André Pureza dos Santos. Dos Obrigado. ou Santos? Dos Santos. Dos Santos. André Pureza dos Santos. É a parte brasileira. Né? Vamos agora, vamos agora ao André Santos. Começaram como uma agência 360, hoje são algo radicalmente diferente porque já passaram por todos estes estados. Como é que tu caracterizas o grupo Appear hoje? Numa palavra ou... Como quiseres, estás à vontade. Ah, é difícil porque é quase a mesma coisa que perguntares como é que tu te defines a ti próprio. E eu acho que isso vai de encontro ao que nós fizemos, né? Quando decidimos avançar para criar uma empresa, como o Pedro estava a dizer há bocado, sempre foi um bocadinho incerto, até na minha ótica, que eu era ainda sou o mais velho, às vezes eu era o mais velho. Parece que Continuarás fica- a ser o mais velho. Mas sempre fiquei tipo na dúvida porque eu sempre quis fazer ou seja, tenho o dito sangue de empreendedor na veia e queria fazer alguma coisa. E essa oportunidade, quando surgiu na faculdade, eu estava na dúvida se eles iam querer levar isto a sério ou não. Até se calhar mais o André, porque era uma pessoa mais. E nós os três é a pessoa com mais os pés na terra, é importante termos. É muito importante nesta nossa colaboração. Mas foi muito discutido entre nós. Tipo, será que. Às vezes me dava com o penso, será que o André vai querer fazer isto connosco? Será que tu também vais querer? E sempre foi assim uma dinâmica. Efetivamente, foi para a frente e nós criámos um bocado a empresa à nossa imagem. Ou seja, o que é que nós acreditamos ou quais são os nossos valores, e isso vai ser um bocado o espelho do que nós queremos para o negócio. E eu diria que é um bocado isso, ou seja, a empresa tem de refletir um bocado os valores de quem a constrói, e daí vir depois a visão, não é? Para o negócio, porque são as pessoas que fundam o negócio que conseguem ter essa visão mais certa. Eu diria, se calhar para responder, para não estar aqui muito à volta, que eu tenho esta tendência, eu diria que é, sei lá, que se calhar é um negócio que quer fazer mesmo a diferença, ou seja, eu próprio quero fazer a diferença, eu acho que o Pedro também quer fazer, está na gênese dele de querer fazer a diferença, e o André é a mesma coisa, também não se resigna com uma coisa só por fazer. Não é? Quantas pessoas vocês têm na empresa hoje? Ah, No grupo, aliás. 8, 10, Se contar serviços externos, pá, aí 10. 10. para aí. Sim. Porque da descrição que tu fizeste, nota-se que o grupo Appear acaba por se confundir com aquilo que vocês fazem em conjunto. Ou seja, não é algo que vocês idealizaram para alguém fazer, continua a ser o reflexo do que vocês mais gostam de fazer no dia a dia. E isso nota-se claramente, a forma como vocês dividem as funções. Tu muito mais na estratégia, no pensamento, na cultura da empresa. O André claramente na parte numérica, de planeamento pragmático. E tu muito mais a apoiares-nos no copy e numa estratégia diferente. E esse reflexo, o que eu quero dizer com isto é, o grupo Appear ter 300 pessoas ou 3, o que me parece é que vai sempre entregar não a mesma quantidade, mas tu esperas a mesma coisa, é o que eu quero dizer. Se a vossa empresa continua a ser o reflexo perfeito do que vocês os três são, e vai ao encontro do que estavas a dizer, que acaba por ser um veículo para vocês colocarem no mercado o melhor que cada um de vocês tem. E nota-se que vocês são pessoas muito diferentes, e tu és uma pessoa com vários projetos, né? Várias ideias também, tal como o Pedro. O ADD Exato. do O projeto mais empreendedor. recente é a tua filha. né? Exato, exatamente. E isso nota-se muito naquilo que vocês fazem no dia a dia, portanto, parece-me uma boa descrição. Mas atenção, que eu acho que é a maior dificuldade do negócio, é conseguir que a gênese passe para os colaboradores, e por isso é que é o maior desafio, são as pessoas. Não é? É o ADN. É muito difícil. Ainda esta semana tive uma call com uma colaboradora nossa, e às vezes o que nós queremos enquanto fundadores é que as pessoas respirem o negócio como tu, e muitas das vezes é aquela que eu acho que pode ser um bocado mito, que é as pessoas nunca vão respirar o negócio como tu, porque foste tu que criaste, és tu que crias a visão para o negócio. Mas a certo ponto dá para passar isso, ou seja, é exatamente como um treinador de futebol, não é? Tem de passar o espírito à equipa toda. Certo. E não é a equipa forma o clube. Yeah. Mas é muito difícil. E na verdade, eu não acho que as pessoas tenham necessariamente de viver o negócio. Eu acho que eles têm que viver o ADN do negócio. Que eu acho que o nosso está muito
ligado com esta cena de criar e resolver problemas. Independentemente da função ou dos negócios que nós vinhamos a criar dentro do grupo ou algo do género, a Genes é esta vontade de criar e resolver problemas. É sempre estas duas coisas, porque isso nos une aos três. Nós estávamos a falar agora na daily de segunda-feira do campeonato do Sporting. O André fez um post no LinkedIn e no Threads sobre isso. Eu vi só nas histórias do Instagram que ele tinha feito um post no Mas sigam o Threads. André no LinkedIn, que é uma das grandes vozes do país neste momento no LinkedIn. Mas eu vi que ele tinha posto um post no Threads com a imagem do Sporting assim, lá vem este xingar, tipo, a cegueira do futebol ou assim. Porque eu sou do Sporting, atenção. Então eu fui ao Marquês, né? Tinha a camisola do bicampeão por baixo e mandei assim a dica. E ele disse, mas o meu post não foi nada contra. E depois, na verdade, nós tínhamos exatamente pensado na mesma coisa, porque quando eu estava a fazer o caminho das lotes do estádio de Alvalade para o Marquês, estava a olhar para aquela loucura e estava a pensar exatamente no que ele acabou por fazer um post no LinkedIn, que é como é que, independentemente de quem é o treinador, qual é a modalidade, claro que se vive mais no futebol, mas qual é a equipa, os jogadores, o presidente, tudo vai mudando ao longo das décadas, o ADN é o mesmo. Tipo, tudo unido sobre o mesmo logo, o mesmo branding, a mesma cor, não é? E isso é um ADN, é tipo um espírito. Estás-me a fazer lembrar a história do Paulinho, que agora quando os jornalistas lhe perguntaram se esta era a melhor era do Sporting, ele está desde 85 no Sporting, ele disse que são todas iguais. Portanto, ele personifica... Aliás, ele é a única pessoa que fica. Exatamente, é único, não é? É único. Portanto, ele é o reflexo perfeito do que tu estás a dizer. E a ideia, e desculpa interromper, mas a ideia é mesmo essa, ou seja, não é as pessoas têm que querer saber do negócio, mas estarem tão investidas no negócio como nós, porque se não sendo sócios dificilmente vão estar a 100% igual, mas desde que vivam o ADN da mesma forma, elas podem jogar futebol, futsal ou basquetebol, que elas vão festejar as vitórias do clube, não é? Independentemente de estarem a contribuir para o futebol ou para o futsal. E eu acho que é um bocadinho isso, desde que partilhem este ADN de resolver problemas e criar, eu acho que é a gênese de qualquer negócio. E essa gênese, desde que se mantenha essa gênese, a coisa está top. O problema é encontrar as pessoas que mantenham esse ADN. Isso é um desafio, sem dúvida. E isso parece-me também mais fácil e simultaneamente difícil com pessoas com perfis como nós os três, okay? Pedro, André e Rafael, porque nós somos pessoas por natureza criativas e pessoas que estão constantemente num ponto de emocionalidade necessária para criar e para resolver problemas. Mas depois entra aqui um André Santos. Tu és uma pessoa muito divertida, né? Quem priva contigo sabe disso, mas tu és uma cabeça de pragmatismo que não há igual. Nós estamos sempre a falar sobre o trabalho que tu fazes, porque de facto tu, com números e com previsão e com métricas, és absolutamente imbatível. E a pergunta que eu tenho para ti é como é que tu encaixas tão bem numa dinâmica destas e como é que tens paciência, né? Como é que tens paciência para os aturar e quão preponderante achas que são as diferenças entre sócios e fundadores numa empresa ou em qualquer organização? Acho que a segunda pergunta, se é que se pode dizer que foram duas perguntas, acho que é mais fácil de responder, que é, muito provavelmente nenhum de nós estaria onde está hoje, se é que nós estamos em algum lugar relevante, mas comparando com aquilo onde com o lugar onde nós já estamos, se não houvesse essa tal complementariedade, porque se calhar se o André não tivesse tido a visão no início de juntar, agregar as pessoas certas para dar valor a um projeto, nisto não tinha começado. Se calhar se o Pedro não tivesse a meio, por exemplo, tido a visão do que é que nós podíamos fazer em seguida, uma nova área de negócio, se calhar um target que nós devíamos conseguir chegar, conquistar e vender, nós não tínhamos também chegado onde tínhamos chegado. Se calhar se não tivesse pago as contas, também se calhar já tínhamos falido, por isso acho que é um bocado assim a complementaridade. Não, mas acho que falta aqui um ponto, é que o André não é, como é óbvio, dos três é o mais pragmático, mas também é super criativo. Verdade. Ele tem o background dele de... Foi também a razão pela qual ele escolheu, imagina, nós, eu e o Pedro às vezes comentávamos disso, que é, ele podia ter ido para qualquer outro curso, que ele tinha, tipo, era o melhor aluno e foi o melhor aluno do curso, etc. Mas decidiu ir para um curso, tipo... Olha esta capacidade de recrutamento. Não, a verdade é que eu acho que nós nunca sabemos bem o que é que nós queremos verdadeiramente ser. E nós nunca vamos saber o que é que nós seríamos se tivéssemos seguido qualquer outro caminho. E eu, ao longo da minha vida, sempre fiz coisas muito diferentes. Eu sempre estive ligado à música. Fiz 12 anos de conservatório, podia ter ido para a música.
porque tinha a parte da comunicação, da escrita criativa, que era algo que eu gostava muito, mas também tinha a parte da gestão muito forte, parte de família, de contabilistas, em que eu acompanhava o trabalho deles diariamente, sentava-me ao lado do meu avô quando eu saía da escola, a ver, vamos mexer nos números, então eu nunca soube verdadeiramente aquilo que eu queria fazer. Tu fazes uma coisa muito forte e que poucas pessoas conseguem fazer, que é tu associas os números e as Exatamente. métricas ao resto. E foi esse O propósito, yeah. foi essa a razão que se calhar me fez gostar deste trabalho. Que Eu é, nunca te ouvi dizer consigo- só tivemos uma quebra de 20% nas leads. Yeah. Nunca. Tentamos perceber Vem o sempre porquê. algo a seguir que é eu acho que está relacionado com isto. Ou tivemos esta quebra e eu acho que precisamos disto para conseguir aumentar. Ou este vídeo resultou melhor do que aquele e acho que é por este ponto e sugiro fazer um vídeo desta forma. E essa é, eu acho que é a tua principal força, essa visão que tu tens. E eu dizia, eu adoro discutir negócio com os três e quando nós temos reuniões mais ou menos de 6 em 6 meses, principalmente quanto à Legal Factor, e eu adoro discutir com os três sobre isso porque consegue-se construir visão. Exatamente. E tu tens essa particularidade, eu confesso que não tenho. Para mim é difícil apaixonar-me pelas métricas, eu acho que para a maioria das pessoas deve ser uma seca olhar para métricas como tu olhas, mas tu és apaixonado Aí por entra aquilo. a parte criativa Imagina. para dar valor e significado às Se métricas. tu quiseres fazer o André feliz, diz para ele fazer um Excel não sei do quê. Se ele tiver o tempinho para estar nos Excels dele, Analisar os números, é mais. Mas há Mas este lado organizar as humano coisas. por trás dos números, aí é que está. Isso é uma valência. Mas também, mesmo também, é grande. também é um bicho difícil, porque o André, depois também em termos de trabalho, isto depois de gerir os números, no caso publicidade e assim, acaba por ser um jogo. Eu sinto que o André, o jogo dele é tipo. Claro. E é um estímulo que se tem de controlar, apesar de ser uma responsabilidade bem grande, porque é dinheiro que ali está dos clientes e se tentar a fazer o controle e assim. Mas é automaticamente é tipo um jogo. Deixa lá ver como é que está agora. Se Exato. baixou a taxa, o connect rate. Desde que não sei tenhas o quê. trabalho, deixei os jogos de estratégia, basicamente, Yeah. e aqueles Basicamente. MMORPGs. Né? Ok, e tu encontraste no trabalho a continuidade que Pronto. tinhas aí. Talvez. Ok, ainda continuando a ti, vou fazer esta pergunta para os três. A Appier mudou e inicialmente sendo uma agência 360, eu imagino que trabalhavam com todo o tipo de clientes, desde Sim. clientes um pouco maiores, mas também com muitos clientes pequenos. Qual é que achas que é a maior lacuna que os empreendedores /empresários /negócios têm no seu início? Pergunta. Para nós. Sim, Provavelmente a capacidade de conseguir encontrar e confiar as pessoas certas, conseguindo se colocar na posição certas para tirar o máximo partido delas. Porque é muito fácil a pessoa, quando está no seu início, chegar a um nível, patamar máximo daquilo que consegue executar, consegue fazer e sentir que precisa de ajuda. Só que muitas vezes, quando essa primeira ajuda até pode trabalhar mais do que ajudar, se não souberes como é que has de gerir, de colocar, de passar a visão, a tarefa e fazê-la estar próxima a ti. Quando tu começas a escalar ainda mais, mais difícil fica isso porque perdes mais o pulso de cada uma das pessoas que está e precisas que a equipa se consiga quase gerir autonomamente ou não autonomamente, mas que partilhem verdadeiramente a mesma cultura e dos mesmos ideais. Por isso eu acho que deixares de trabalhar sozinho para passar a trabalhar com uma pessoa é um ponto verdadeiramente difícil. E o outro é teres a visão de não quereres parar, porque isso é que faz com que o tecido empresarial em Portugal tenha muitas pequenas empresas e poucas médias e nem tão pouco grandes empresas. Porque se calhar como se criam tantas complicações, a malta fica a pensar isto é suficientemente bom para mim, vou-me deixar ficar por aqui. E está tudo certo, mas é também um impedimento à escala e ao crescimento. Boa, muito bem. André, faço a mesma pergunta. Qual é que achas que é o principal problema? O que o André disse é o ponto principal. No nosso caso, nós começámos logo a trabalhar três, ou seja, Exato. não foi sozinhos. Aqui neste caso é algo que o Rafael falou há pouco, que é nós conseguirmos, termos standards tão altos, nós os três, nós quando queremos crescer e escalar e delegar e serem Mais outras difícil. pessoas a fazer por nós, nunca vai ser feito como se fôssemos nós a fazer. E ter essa capacidade de desprendimento e de compreender quando é que é suficientemente bom para agregar valor à indústria, mesmo não sendo aquilo que nós faríamos, mas que continua a orgulhar-nos e que nós tenhamos brilho para o que nós estamos a fazer, é aí a dificuldade da escala. Eu fiquei com isto na cabeça do que estavas a falar há pouco. Certo. Eu acho que a maior dor, e se calhar voltando um bocadinho ao ponto do que vocês começaram a falar antes, eu acho que é o ADD do empreendedor, É isso. né? E cada vez mais é mais fácil de ser o 1%.
É mais fácil ser 1% porque é só distrações em todo o lado. É só ver este podcast. Exato. Mas é só distrações e é em tudo, não é só. Pronto, não é só mesmo no negócio, é a mesma capacidade de foco e é a mesma cena mais importante dos empreendedores e mesmo das pessoas, diria eu. Uhum. E esse aí Mas tu achas que há no lado empresarial aquele fenómeno que existe a título pessoal de está toda a gente a comprar uma moradia, a ter filhos aí de férias para o Dubai, a emagrecer e a começar a correr? Ou seja, nós vemos uma pessoa que comprou uma moradia, uma pessoa que foi para o Dubai, uma pessoa que emagreceu, uma pessoa que começou a correr, mas achamos que toda a gente está a fazer aquilo. Isto a título pessoal. Achas que há esse efeito também no mundo empresarial? Que está toda a gente a construir empresas megalómanas e a crescer? E esta pergunta também vai ao encontro do que estás a dizer, que é fácil seres 1% desde que não te distraias. Uhum. Mas porquê é que nos estamos a distrair? Porque é cada vez mais fácil de distrair. E depois a dificuldade quando passamos de nível para nível é vais ter sempre mais oportunidades. Vocês também já são um reflexo disso, né? Se vocês olharem para trás, a PA, com aquele escritório mítico ali no centro, as oportunidades que vocês tinham, comparativamente às oportunidades que vocês têm agora, eram muito menores. Verdade. E o nível, ou seja, e cada vez mais as oportunidades vão ser melhores. E a capacidade de dizer que não é cada vez mais difícil. E eu acho que é essa a dificuldade desde o início. E hoje em dia, para te responder à pergunta, pá, é as redes sociais, como é óbvio, é o que tem mais, é o que traz mais estímulo e mais a síndrome da comparação. Eu senti isso na pele e isso condiciona tudo. Condiciona a tua capacidade de abstração por completo e estares focado no que tens de fazer, que às vezes até é muito mais fácil do que propriamente ao início julgas ser. Mas diria que essa a maior dificuldade do empreendedor no início porque depois também há muita coisa para fazer, isso é certo. Nós ainda hoje fazemos muita coisa, não conseguimos dizer Pedro é o CEO, o André é o COO. Pá, para a nossa escala nem dá bem para nós diferenciarmos a 100% as funções, porque temos de vestir muitos chapéus para resolver várias coisas. E eu acho que essa capacidade que é preciso ter um jogo de cintura, mas ao mesmo tempo saber trancar a cintura quando é preciso. Boa. Muito bem. Pedro, qual é que achas que é o maior problema? Bom, os empreendedores o que fazem é resolver problemas, né? Yeah. A toda hora. E em níveis diferentes. Eu só conheço maioritariamente os problemas que nós já fomos enfrentando, que é de alguém que está muito no início da jornada, ao fim do dia, né? Se olharmos isto, se fizermos o zoom out. Mas como estamos a referir especificamente a empreendedores no início, para mim é a capacidade ou a coragem, como quiserem chamar, de sair do loop vendas-operação. Ou seja, eu vendo mais, então tenho que operacionalizar mais. E depois ou deixamos de vender, ou deixamos de operacionalizar, ou deixamos de fazer os dois. E isto porque para sair deste loop é preciso nós termos a coragem de passar a ser mesmo empreendedor, né? E ter que passar por todas as pedrinhas que são necessárias para tu seres empreendedor. Tens de arriscar o dinheiro a contratar, porque senão estás sempre no ovo e na galinha, que é tipo, eu contrato antes de fechar um cliente ou fecho um cliente antes de contratar, depois não sais deste tal loop. E é preciso a coragem, tu enquanto empreendedor corre o risco. Contratar é outra pedra no sapato. Bem ou mal, vais ter que contratar. Vais ter que saber formar, vais ter que saber delegar, vais ter que ter processos, vais ter que controlar métricas. E isso são tudo coisas que é preciso ter a coragem de começar a fazer, porque é um caminho que não acaba quando começa. E até em pessoas do nosso círculo e aquilo que vamos observando é que para empreendedores no início, e nós sentimos isso durante algum tempo, pelo menos eu por mim falo, ter a coragem e a capacidade de sair do loop vendas à operação, é o grande. E como é que fazes isso? Eu digo isso porque nós, como vocês sabem, nós crescemos bastante na PIA, felizmente, fomos aprendendo com alguns erros, corrigindo algumas coisas, mas há algo que ainda continuamos a trabalhar, que é tentar sair do operacional por completo. Ou quase por completo. Na nossa vertente vai sempre haver um lado de consultoria, não é? Há clientes que procuram especificamente a mim, o Cláudio e outros especialistas, mas se fosse só dar consultas eu ainda estou bem, está tudo bem. O que eu não quero é ter um processo na mão durante 2 meses que eu sei que se eu estiver em eventos, a dar entrevistas, em podcast, o processo está parado. E é difícil para nós
apesar de toda a consciência que temos de processos, apesar de todo o pragmatismo do Cláudio, apesar de toda a minha obsessão com organização, ainda assim nós continuamos a ter dificuldade. Porque o que é que achas que estamos a fazer mal? Nós e a esmagadora maioria das empresas que cresceu suficientemente, mas que ainda está ali numa luta interna, o que é que estamos a fazer mal? Daquilo que vês de Estás a fora. ter expectativas erradas. Ok. Eu acho que é errado tu achares que com 20 pessoas, que vocês andam mais ou menos nesse range, vocês não deviam estar com um toquezinho na operação. Ok. Especialmente sendo um negócio de prestação de serviços, convém tu conseguires sentir o cliente. Uhum. Não todos, né? E não todos é tratar dos processos, mas não faz muito sentido, na minha ótica, com 20 pessoas num negócio de prestação de serviços, tu afastaste completamente da operação, porque vais deixar de sentir o cliente e sentir o serviço e daí em diante. E vai ser mais difícil para ti depois tomar todas as outras decisões. Portanto, única e exclusivamente, o que eu acho que nesse caso estás a fazer mal, não acho que estás a fazer mal, é na minha ótica que estás a gerir mal expectativas. Porque pensas ou achas que às 20 pessoas já deverias estar completamente longe Então vamos da fazer ao operação, contrário. quando no vosso tipo de negócio eu acho que não Ok. seria. Vamos fazer ao contrário. Alguém que já tem 5 colaboradores e que se recusa a perceber que tem que verticalizar em termos de funções e delegar. Ou seja, tens 5 colaboradores, mas tu fazes o mesmo que eles. Ok. Ou seja, tu não delegaste nada, só contrataste. Uhum. E tu no fundo estás no mesmo paralelo. O que é que tu dirias a uma pessoa que está neste ponto e que não conseguiu verdadeiramente delegar uma boa parte das suas funções? Controla o ego e depois provavelmente focava em 2, 3 coisas. Primeiro, entender que ou tens as pessoas erradas ou és inseguro enquanto líder, e se assim for nunca vais conseguir ter esse efeito de escala da delegação. E 3, entender que provavelmente tens falta de clareza no teu negócio. Porque se tu tivesses clareza, tu ias entender onde é que estão as tuas ações que trazem mais leverage. A malta fala bué do 80-20, falem do que quiserem, mas tu estás aqui a despender 1 hora, 2 horas, 3 horas para ir almoçar, para nos receber, almoçar connosco, estarmos aqui a gravar, não estás a tratar do tal processo. Mas isto, tu tens a clareza de que traz um leverage maior do que pagares a alguém X euros a hora para fazer bem esse processo. Porque tu aqui vais ter um preço. E só eu é que podia fazer este trabalho. Eu e o Cláudio. Mas Exatamente. só nós é que podíamos estar aqui a gerir isto. E isso faz com que esta ação tenha um peso de mexer a agulha muito maior. Onde é que isto é um grande desafio? Especialmente em negócios de prestação de serviços como o nosso. É que tu consegues claramente saber a curto prazo quanto é que o processo te traz de retorno, E aqui não mas consegues. isto tu não consegues. Yeah, claro. E muitas vezes tu tens que medir em médio e longo prazo, mas às vezes é um bocado insanity porque tens que fazer a acreditar que é a cena que tem mais leverage, porque só tu podes fazer porque vai trazer mais retorno lá na frente e etc, etc. Mas aí entra a coragem de... Sim, até porque o caminho é infinito, Yeah. que é, eu vou lançar um podcast e gravar episódios de podcast porque isso me vai trazer 6 clientes por mês. Nunca mais lá nesse chegas, caso, é impossível. tu estás a pensar neste podcast daqui a 5 anos. Exato. Tu não estás a pensar este mês Claro. ou este ano sequer. Claro. Né? E o quando tu problema é se calhar o começas- fluxo de caixa também, não é? Yeah, Que yeah. é eu para estar aqui e alguém tem que estar a fazer o meu trabalho, portanto das duas uma. Ou os processos estão parados, ou eu tive que contratar mais gente para dar sequência aos processos, mas se calhar reduzir significativamente o meu EBITDA porque tenho mais gente para os mesmos processos e eu não estou lá, que faria se calhar mais rápido, tenho mais Yeah. experiência, mas se calhar daqui a 5 anos eu cresci 30 ou 40% mais do que Yeah. aquilo que teria crescido se não me expusesse. Yeah. Porque é exatamente isto, é tão difícil de medir. Como é que tu medes o impacto de um podcast como este? Eu não faço ideia quem é que vai ouvir e tu até podes dizer, aumentámos as Mas visualizações eu acho que isso é 25%. mau hábito nosso que empreendemos já no meio digital em que dá para medir tudo. Tudo, exato. Não é? Porque antigamente era publicidades de TV, outdoors, Jornais, revistas. jornais, revistas, era a forma de tu cresceres. Certo. Tu conseguias saber qual foi a impressão da revista, etc. Mas que impacto é que isso está a ter E no negócio? percepção pública, como é que tu medes a percepção pública? Yeah. Pá, eu Ou tenho o este- valor da marca. É isso, o Como valor. é que tu medes o valor da Exatamente, marca? como é que medes Como é que tu o valor? medes a reputação? a intensidade, tipo marca, e nós temos pensado até bastante e falar disto ultimamente, mas a marca, ou o conceito de branding, não é? Trabalhar essa coisa, é tu primeiro que tudo perceberes que sentimento é que eu quero que as pessoas sintam quando olham para o logo, quando veem as nossas coisas e etc. Porque são feelings, são emoções, não é conteúdo, isso são soldados que o branding usa para se trabalhar ele próprio. Mas como é que tu medes com que intensidade é que eles sentem esses sentimentos?
Não medes, não é consegues, um mano. palpite, não é? Yeah. É como criares um clube de futebol, no fundo. Tu não fazes ideia até onde aquilo. Até podes ganhar a Liga dos Campeões e ser odiado. E tu tens que acreditar que estás a fazer a coisa certa. E aí entra um bocadinho, se calhar, loucura, não é? Voltamos ao homem das métricas. Porque vai ao encontro disto, né? Nós fazemos muitas coisas que não podem ser medidas. E vamos olhar para a Join. Okay? A Join é a vossa marca mais recente, virada, corrijam-me, para consultoria e employer branding, principalmente employer branding. Eu imagino que aqui estamos a falar mais de clientes iTicket, porque isto vem na sequência da vossa colaboração com a Bosch, ainda na Appear, certo? Portanto, vocês perceberam no trabalho com a Bosch que havia ali uma componente de employer branding que tem de ser colmatada. Tu também estás muito na Join, certo? Corrijo-me se estiver Estou errado. mais na Appear. Na Appear, sim. mas também estás na Join. Estamos todos? Tendo em conta, claro, tendo em conta que o trabalho da Join, embora seja muito de métricas, mas se calhar comparando com a infoprodução, é radicalmente menos de métricas do que a infoprodução, como é que tu vês o trabalho que a Join está a fazer e que impacto é que achas que a Join pode ter no mercado? O impacto de Join, as métricas dão também para serem definidas e para serem medidas no caso da atividade da Join. Porque tendo o foco tanto na parte da atração de talento como na parte da retenção de talento, na atração é muito mais fácil medir em termos de número de candidaturas qualificadas, o tempo que demoras a responder a candidaturas, a ter feedback interno, depois fases das entrevistas e por aí fora, conseguimos medir no caso da atração de talento. E no caso da retenção, isso também dá para medir o turnover que existe dentro da empresa, em termos de rotatividade das pessoas que lá estão. Okay. Em quanto tempo é que uma pessoa costuma estar como colaboradora da empresa. E depois isto tudo também se traduz em gastos da própria empresa, no caso de perder um funcionário, de ter de contratar outro, ter de formar outro e de o ter ao máximo nível da sua capacidade de agir. Ou seja, também neste âmbito do employer branding e do marketing de recrutamento dá para medir. Agora, se calhar não existe aquela capacidade sempre de ter a sensação de cada euro investido, quanto dinheiro é que nos traz. Mas para a dimensão das organizações que nós temos, que muitas vezes já resolveram aquilo que é o problema das vendas, que é o primeiro problema que surge dentro da organização, para continuarem a vender, precisam ter a capacidade de suprir a procura que existe. Boa. Para ter essa capacidade de suprir a procura, tem de ter pessoas, tem de ter talento e tem de ter uma equipa alinhada. E então está diretamente também relacionado com a faturação, a nossa atividade. Vocês calculam o ROI na parte do trabalho da Join? Que é muito difícil. Como é que tu calculas o investimento que fazes? Tu tens de pegar em benchmark e em intervalos. Ou seja, em média, quanto é que custa a uma empresa perder uma pessoa? Exato. Tendo em conta que não só tu tens custos em recrutar umas novas, mas tens o custo de oportunidade, tens de alguém não estar a produzir, não é? Tens o custo das ferramentas que usas para recrutar, das pessoas, do tempo das pessoas que está a recrutar, a ineficiência operacional, porque imagina, nós temos os dois, temos os três funções, não é? O André e o Pedro. O André sai. Enquanto eu não arranjo alguém para o lugar dele, ou ninguém produz na vaga dele, ou nós, em vez de estarmos a 100% nas nossas vagas, vamos estar um bocadinho na dele. E não vamos fazer um bolo de 100% no total cada um, porque eu vou ser ineficiente a estar a trocar de funções. Não é? Então há uma ineficiência operacional. A ineficiência operacional custa dinheiro à empresa, porque se calhar em vez de produzir 500 num dia, produz 300. Agora depende de empresa para empresa, o que é que produz e o que é que serve, é muito difícil. Mas tu considerares estes benchmarks todos, consegues fazer jogos de isto custa entre 50% e 200% do salário anual. Com este investimento consigo impedir esta perda ou esta não evolução e aí... Depois tens coisas obviamente mais diretas, que é tipo, nós por exemplo, dentro de Talent Acquisition e Recrutamento, nós estamos a montar estratégias, sistemas, automações e etc. que permitam às empresas conseguir contratar perfis séniores, fazer headhunting automatizado, perfis júniores, o que for preciso, para não terem que recorrer a agências de recrutamento. Portanto, tens uma primeira poupança, que é o não ter que pagar a agência de recrutamento. Essa é a primeira coisa. Tudo o resto são add-ons que tu vais juntando, mas a conta é sempre de empresa para empresa. Por isso é que estava um senhor numa agência de recrutamento com uma sniper ali fora. Exatamente. Já percebi. André, tu estás mais na Join ou na Appear? Ou estás dividido? Estás na Appear, ok. Mas também trabalhas com a Join? Como eles disseram, todos. Todos, né? Um bocadinho. Todos fazem um bocadinho. O que é que te apaixona mais na Join? Olha, como tu disseste ali no nosso almoço e que te fez sorrir o nosso nome,
é um bocado isso. Eu acho que a perspectiva da Join surgiu também, se calhar, no âmbito de como é que nós conseguimos que as pessoas tenham o melhor match com as empresas. E vai um bocadinho do que eu acredito do empreendedorismo, que isto também já é um bocadinho da opinião própria. Eu acredito que nós todos, todas as pessoas são capazes de... É aquela teoria de há pessoas que são criativas, outras não. Pá, a criatividade também se trabalha, toda a gente é criativa, não é? E empreendedor é a mesma coisa. Se o empreendedorismo é um reflexo de resolver problemas, nós, enquanto pessoas, na nossa vida pessoal, nós estamos sempre para resolver problemas. Por isso, essa capacidade de empreendedorismo também existe nas pessoas, apesar delas não considerarem que é uma coisa, 80% sou empreendedor, não. E eu acho que a Join, o objetivo assim de visão da empresa, conseguirmos ter um melhor match das pessoas com as empresas, é isso que também me puxa e é tipo, eu confio, o Pedro é quem está à frente da Join e eu nem estou muito preocupado, pois isto calhar já reverte outro ponto da conversa, mas eu estou 100% confiante do trabalho que ele está a fazer. Claro que depois concentramos a falar dos KPIs e assim e tentar tomar ações mais estratégicas, mas o que me puxa para a Join é isso, se nós conseguimos resolver bem este problema, tipo, é incrível, não é? Conseguir trazer as pessoas certas para as empresas certas E vice-versa. e vice-versa. E seria ou seja, é quase utópico, né? As pessoas fazerem o que gostam é um bocado uma utopia real, Certo. né? Mas estarem num sítio que gostam, porque a maior parte da vida das pessoas é passada a trabalhar, epá, então vamos tentar meter isto no melhor lugar, não é? A Join não foi um bocado resultado de intraempreendedorismo? 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 Foi na medida em que foi a identificação de uma oportunidade que Yeah. estava por explorar, e isso é uma das características principais No do fundo, se vocês empreendedorismo. pensarem, vai no desculpa interromper, mas vai ao encontro também. A PIR também surgiu assim, também não foi uma coisa que nós tivemos a ideia Sim. e executámos. Também foi a mesma coisa, foi o inverso, foi o mercado a dizer, Gostamos vai. disso. Exatamente. Foi a mesma coisa, porque a PIR foi Nós não decidimos ter uma no empresa. seguimento do projeto da Exquisite, ele foi Yeah. fazer um mini documentário a um dono de ginásios que gostou desse documentário e meses depois, já não lembro quanto Ricardo tempo, Lino, né? Ricardo Lino. não sei quanto tempo, precisava de uma equipa nova para tratar o digital e falou com ele porque ele lhe ofereceu esse vídeo. Ok. Então, ok. o mercado é que veio à procura, neste caso dele, para suprir uma necessidade, ele falou connosco. E a Certo. Join foi um bocadinho parecido, ou seja, nós não tivemos a ideia de criar uma empresa que resolve desafios de pessoas e resolve talent acquisition Mas porque é uma nova e marca? retenção. Teve de Porque Para mim faz todo sentido, mas queria Porque perceber o que é que estava na vossa cabeça. nós começámos a trabalhar dentro da área de pessoas e employer branding e recruitment marketing e etc. há quase 4 anos. Vocês fizeram esse trabalho Porque connosco. surgiram clientes nessa vertente. Uhum. A Bosch vem nessa vertente. Então nós internamente, fora infoprodução, ou fora todas as mutações que a empresa APIR foi tendo, foi-se mantendo uma área de negócio nessa vertente. E nós nunca sequer pensámos em, não, bora olhar para isto e perceber como é que conseguimos mais disto. Mas no início de 2024 estávamos a reajustar a estratégia, etc. Aí efetivamente estávamos a olhar para a rentabilidade de áreas de negócio, etc. E aquilo de longe era o mais lucrativo. Não é o mais rentável. E tomámos a decisão em conjunto de, pá, bora lá então perceber o que é que dava a fazer aqui e o que é que o mercado precisa. Então, muito numa ótica de empreendedores, fomos já sentindo um bocadinho a necessidade, porque havia essa área de negócio, fomos testando o mercado com ofertas um bocadinho diferentes, montar um departamento comercial, perceber o que é que colava. Acho que ainda estamos nesse processo, mas já numa fase muito mais adiantada, já a servir clientes e etc. Mas no fundo foi também o mercado a dizer-nos: vocês não querem vir aqui ajudar um bocado nisto? Vocês já E ofereciam nós isso quase separámos. como um bónus, sabes? E nós acabámos por separar porque como queríamos testar o mercado comercialmente, Uhum. fez sentido não confundir, porque não tem nada a ver Claro, com a claro, prática obviamente. da APIR. E depois, obviamente, tipo, a missão ou o potencial impacto que isto pode ter é incrível. O tamanho do mercado é incrível também, porque não está limitado por indústria, não é? E daí em diante, todas as empresas, desde que precisem de mais de uma pessoa para crescer,
precisam de Claro. saber recrutar, saber formar, saber fazer onboardings, offboardings, ter recursos humanos, gerir o talento, gerir as pessoas, não é? E até para contratar, alguém pode querer trabalhar com a Join e não querer trabalhar com a Peer. Embora Yeah. vocês partilhem Exatamente, recursos, não é? Há exatamente, essa visão. exatamente. Sim, eu São- concordo são- totalmente. São coisas completamente diferentes. As Claro. equipas são completamente distintas, não se cruzam. Tá, não ou se- seja, só nós é que nos cruzamos, o resto Ok. da equipa não se cruza. Ou seja, nós temos o Gonçalo, tu conheceste hoje, Sim, Join, a Join. Diana é da Join, a Angela é da Join, o Michael é da Peer. Portanto, tá, exato. isso Embora tá o grupo separado. seja o mesmo, as pessoas Exatamente. estão... Só os líderes é que se partilham. Muito bem, excelente. Deixem-me fazer-vos uma pergunta e vou retomar a ti, André. Vocês são 3 fundadores, 3 amigos, como falámos inicialmente, mas o grupo já atingiu alguma dimensão. Sei que isto pode parecer um pouco curto, porque as pessoas pensam 10 pessoas, alguma dimensão, mas efetivamente já é uma dimensão respeitável. Porque tu passaste de 3 pessoas para 10 é um salto gigante. Se calhar é mais difícil passar de 3 para 10 do que 10 para 50. Eu não sei que não tenho 50, né? Vamos ver. Mas se calhar é mais difícil. Porquê? Porque tu até aos 10, tu demoras a definir cultura, Demoras a a tornar-te definir não, a empreendedor. identificar. Exato. É. E se calhar a teres um toque de empresário. Não tens processos, não sabes o que é delegar, etc. Enfim, não vale a pena alongar muito sobre isso. É a diferença entre brincar aos negócios e ter um negócio. Exato. Como é que... Há um momento em que vocês se confrontam com, ok, nós agora temos um negócio, somos 3, os 3 temos funções diferentes por natureza, há aqui coisas que se calhar estamos a duplicar as nossas funções desnecessariamente, temos que assumir funções diferentes. Alguém vai ter que ser o CEO, alguém vai ter que ser o COO, alguém vai ter que ser o CMO, ou o que quer que seja. Não tem de ser esta a designação, Uhum. mas entrando aqui nos C-levels, esta tem que ser, ou esta pode ser a diferenciação. Vocês fizeram esse trabalho e se fizeram, como é que fizeram e qual é que é o resultado hoje? André? Quem é que é o quê? E como é que chegaram aí? Ok, então, foi um processo que honestamente não considero que tenha sido muito demorado a partir do momento em que nós conversámos, estávamos alinhados, e sabíamos perfeitamente as valências de cada uma das pessoas, os seus pontos mais fortes e os seus pontos mais fracos. Eu não seria o melhor CEO, o Pedro provavelmente não seria o melhor CFO, o André se calhar era a pessoa que até dava para ser mais do que um C-level por ter valências fortes em diversas áreas, mas Ser nós mais sabíamos velho. exatamente, e por ter mais experiência, não é? Mais vida por aí fora, mas nós percebemos exatamente que o Pedro tem uma vertente comunicacional muito forte, uma vertente de venda, era quem tinha provavelmente a imagem profissional mais bem trabalhada e seria a melhor pessoa para nos representar para o exterior e fazia sentido que ele fosse o CEO. Eu não sou essa pessoa, não tenho essa imagem, nem tenho essa capacidade comunicacional tão forte, mas se calhar sou uma pessoa mais rígida, mais disciplinada, mais prática, mais operacional, mais tática, então poderia dar-me bem na parte de COO ou CFO, acabo por partilhar um pouco essas vertentes, e o André é uma pessoa que gosta sempre de pensar tanto na parte de processos como da equipa, como também de inovação, ferramentas, negócio, portanto acaba por também ser mais forte nessa componente. Então nós, como nos conhecemos bem, e nós acabámos por nos desenvolver muito enquanto pessoas e profissionais já a trabalhar em conjunto, mas ficou patente para que lado é cada um de nós ia. Essa conversa, depois de nós sabermos o que é que queríamos para a empresa, tornou-se muito mais simples de decidir o que é que nós queríamos para cada um de nós. Ok. André, eu imagino que, primeiro, isso para mim pareceu-me óbvio enquanto cliente e enquanto vosso amigo, para fora podia não ser tão claro, por isso é que eu fiz a pergunta. Algum destes cargos foi disputado ou foi com toda a naturalidade que fizeram esta divisão? Sim, eu acho que foi natural. Fizemos esta André, diferenciação. tu és CQ? C, não sei. CPPTO. CPPTO. toda hora. Era só para saber se já estava para definido. ver se... Não, mas vamos voltar se calhar àquele ponto que eu referi. Na estrutura que nós temos atualmente faz sentido sim algum de os C-levels ficarem mais C-levels. Mas mesmo assim, para uma estrutura pequenina, essa importância eu diria que é... Acho é que é só mais num- numa ótica de autorresponsabilização e de Basicamente. saber quais são os principais KPIs e responsabilidades de cada pessoa do que propriamente aquilo que é na prática o dia a dia. Exato. Exato. A estrutura é mais importante num arranha-céus de 100 andares do É. que numa casa com Sim, 2 depois- pisos, não é? Faz mais diferença e eu acho que foi muito... Desculpa interromper-te, já te passo a palavra.
mas eu acho que foi mais um processo de... Eu acho que o desafio aqui foi iniciar a conversa, Uhum. que até foi estimulada pela Cortinhas na Uhum. altura. O resto não foi grande desafio. Vocês não tinham divisão. Não tínhamos antes disso. E no fundo aquilo nós entendemos a importância de hierarquia, especialmente para as pessoas que começam a entrar, para eles perceberem alguma estrutura. Uhum. Não é que isso seja super relevante hoje, porque muitas vezes as linhas batem-se, não é? Uhum. Mas é uma questão de self-accountability e depois é de a preparar para o edifício poder ter mais um nível. E depois a seguir disto ter mais um nível, que é o momento em que começa a ganhar mais importância, sem dúvida, mas desculpa. Eu ia dizer há diferente... No mundo dos negócios há diferente tipo de estrutura. Tanto que há aquela questão das estruturas horizontais e as estruturas mais verticais. No início acaba sempre por ser muito horizontal. E se calhar até respondendo à tua pergunta que tu perguntaste ao Pedro, como é que eu saio do operacional, eu acho que é a partir do momento em que, primeiro, nós conseguimos listar ou fazer o tal um flow chart ou alguma coisa do género e perceber como é que é a operação do negócio, o que é que precisa de ser feito, quais são as engrenagens que precisam de estar na máquina para a máquina funcionar. E isso acaba por ser, a visão da máquina acaba por ser um bocado um organograma para nós percebermos, ok, o André está a fazer isto. Qual é que é a cena prioritária e que ele se calhar tem menos capacidade que outra pessoa poderia fazer? No meu caso, por exemplo, eu era o designer e era o videógrafo. Eu deixei ou seja, foram as duas primeiras coisas. Tens mesmo PPTO, não é? Exatamente. Não, tu safas-te muito bem em tudo, é verdade. Mas foram logo as duas primeiras coisas que eu pensei, eu não posso estar aqui, porque isto não tem leverage para o negócio em concreto. Certo. E eu sei que há um Pedro, que é um videógrafo, uma pessoa com muito mais experiência, que gosta muito mais de vídeo do que talvez eu, e que comata muito mais facilmente esta posição como um designer. E Certo. a partir do momento em que isso aconteceu, o ideal nas estruturas acaba por ser nós tentarmos estar na zona de genialidade, Uhum. não é? Na nossa zona tipo genial, ou seja, onde é que tu acrescentas mais, onde é que tu te diferencias mais. E esse trabalho é isso, é nós olharmos para a estrutura e foi um bocadinho isso. Nós percebemos, ok, o Pedro já tinha a marca, era de todos nós os três que tinha a marca pessoal mais desenvolvida. O André tem se calhar, peca um bocadinho mais nesta parte humana, porque é mais racional ou assim, não tem tanto filtro e assim. Pá, um CEO precisa ter um equilíbrio. Foi um bocado assim. E pronto, e é olhar para um organograma, para essa estrutura, para um exemplo de organograma e pensar, ok, qual é que é a próxima pessoa que eu preciso de pôr? Qual é que é a pasta que eu preciso de passar primeiro? E acho que é um bocado isso. E acho que isso reflete muito bem também aquilo que vocês querem passar enquanto empresa, porque se calhar olhando para a figura dos três, se procurássemos aqui uma figura clara de um CEO, versátil para qualquer empresa, se calhar eras tu, não é? O Pedro era sempre com um estilo mais descontraído, mais cool, mesma forma de falar e tudo, mas é a imagem perfeita para o Grupo Aper, porque reflete exatamente a imagem que se procura para o Grupo Aper. No entanto, tu tens aquela mobilidade de representar-te muito bem a empresa, não de um ponto de vista institucional, mas de um ponto de vista de trabalho direto com o cliente. Tu safaste-nos no PIA Summit e nós confiámos-te aquilo porque nós sabíamos que podíamos confiar cegamente em vocês. E confiámos em ti, precisamente, nós estamos aqui a gozar a PPTO. São raras as pessoas que têm as capacidades que tu tens, de um ponto de vista técnico. Se houvesse, já tínhamos contratado. Exato. Não, e é verdade. Não, se houvesse cada um de nós já tínhamos contratado. Ou seja, faz todo o sentido a divisão que vocês fizeram e o André é, sem dúvida, uma pessoa pragmática de números de pagamentos. Não falha nada. Eu acho que vocês já falharam algum pagamento ao Estado ou um salário. Não, uma coisa. não. É Não impossível. dá hipótese. Não há hipótese nenhuma. Tu és absolutamente extraordinário nesse aspecto. E eu acho que vocês Estou-me a sentir tão reduzido aqui. Pá, tu não pagas tudo a hora. É o parvalhão, né? Não, mas isso De é resto. fundamental. Isso é fundamental, porque se vocês tivessem 3 Pedros já tinham ido à falência. Yeah, Ou 3 ou três Andrés Andrés. nunca tinham crescido. Exatamente. Ou Exato, outros outros 3 três Andrés se calhar andavam aqui no meio em que era uma também. empresa média. Ou seja, a junção dos 3 é que dá aquilo que o Grupo Aper tem hoje e eu acho que isso é importante passar lá para casa. E para dar continuidade à pergunta que fiz anteriormente, quão importante vocês acham que é o respeito mútuo que tem entre vocês para que isto funcione? Porque o ego, tu falaste do ego ainda há pouco, o ego é uma coisa que destrói amizades, famílias, organizações. Quão importante
para vocês foi perceber que o vosso ego tinha de ser a última coisa a colocar em cima da mesa no futuro da Appear? Pedro, desculpa, já volto a ti, só para fazer o círculo outra vez. Eu acho que a partir do momento em que tu, mais do que respeitas, admiras outras pessoas, isso não é um grande desafio. Eu acho que é um desafio mais interno do que em sociedade. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho. Eu nunca senti um problema de eles não respeitarem a minha opinião ou de eu não conseguir entendê-los ou ouvir a deles ou respeitar a deles. Eu tenho respeito e admiração por eles, como profissionais e como pessoas, essencialmente. Portanto, acho que aí não foi difícil. Provavelmente acho que foi mais difícil de um ponto de vista pessoal, de como é que eu lido quando o mundo me diz coisas, não é? Colaboradores, clientes, mercado, whatever. Como é que eu... e atenção, de nós todos, nós já falamos disso várias vezes, mas eu sou a pessoa que tem o ego maior, não é? Faz parte das características de cada um de nós. Este corte tem que ir para o teu Insta. Não, mas faz parte do amadurecimento de cada um. Claro que não é? sim, E obviamente. eu, na verdade, acho que um ego E o grande- ego é importante. Yeah. Era o que eu ia dizer, Certo, na certo, verdade certo. acho que um ego é importante. Acho que um certo ego e arrogância em algumas coisas, não perante os outros, mas arrogância na tua cabeça, é que te permite pensar: eu sou o melhor gajo para fazer aquilo, ou eu consigo fazer isto de certeza, ou pá, convidam-me para convidar, eu vou ser o melhor ali. Uhum. Acho que essa arrogância e esse ego é importante, desde que não tolde a forma como tu tomas decisões, e eu acho que me toldou mais no passado do que agora, porque vais aprendendo com a maturidade, não é? A gerir um bocadinho isso, mas nunca, e corrijam-me se estiver errado, acho que isso nunca dificultou a relação entre nós, qualquer um dos nossos egos, ou assim. E É se, normal. se houver ego, não há sociedade? Ou melhor, se o ego não for controlado, não há sociedade? É uma pergunta complexa, difícil. Sabes que eu estudei com o Daniel Oliveira, não É. é? Eu vou responder essa pergunta. Eu acho que é como aos relacionamentos. Tem de haver comunicação. Uhum. E se o ego for uma demonstração de lá está, de tu quereres passar por cima de outra pessoa, aí está o caldo entornado, porque é exatamente como uma relação. Uhum. Tu não estás tu com a tua namorada, com a tua mulher, o objetivo não é tu ganhares nada, é vocês os dois irem para algum lado. E na Exato. empresa há a mesma coisa, tipo, o objetivo é a empresa ir para algum lado, não é eu ir para algum lado sozinho. Até porque no nosso caso temos os três e temos os três a mesma cota. O P tem um bocadinho Eu mais, tenho né? 33,34%. 36. 36. 33,33%. Exato. Mas eu acho que é um bocado isso. Ou seja, temos de ter no centro o que é que... Ou seja, o negócio. Isto tem de ir para a frente. Ou seja, mesmo que eu não posso ir à procura da minha razão, não vou ganhar nada. Não é? E eu sou preciso deles para o negócio. E se o negócio precisa de nós todos, não funciona dessa forma. No fundo, o ego pode ser uma coisa boa, depende, porque o ego tem muitas coisas. O ego né? é- A ambição vem do ego. O ego é uma e a arma. vaidade também vem do ego. O ego é uma arma. Exato. E tu podes usar uma arma para coisas boas Boa. ou coisas más. Grande frase. Não é? É tipo um superpoder. O super-homem podia ser um vilão ou um herói. Até que morreu pobre. André. André, Ser o herói, não é? o que é que achas que... Eu diria que, além daquilo que já falaram o André e o Pedro, a questão dos valores também é algo que nos é bastante comum. Honestidade, acima de tudo, acho que é algo fundamental para conseguirmos manter uma sociedade com pessoas tão diferentes, não é? E tudo aquilo que nós vamos colocando como os valores culturais da empresa. Uma coisa que importa muito para nós é a meritocracia, é a capacidade de cada uma das pessoas que trabalha connosco ou para nós, se realmente for boa naquilo que faz, se quiser crescer e evoluir, nós garantirmos que lhes damos as ferramentas necessárias para que elas consigam atingir aquilo que pretendem e crescerem cá dentro. E se nós fizermos isso connosco próprios também e quisermos e evoluirmos sempre constantemente enquanto pessoas e profissionais, vamos crescer para pontos diferentes, mas se formos honestos uns com os outros para aquilo que nós pretendemos e porque é que nós consideramos que aquele caminho que nós estamos a seguir é o melhor para a empresa, desde que esta honestidade nunca seja posta em causa, nós conseguimos sempre coexistir e ter esta sociedade. Boa. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu fiz esta pergunta, sei que é um pouco provocatória, mas precisamente por entender que há sociedades que morreram à nascença.
As pessoas até podem chegar a um determinado ponto, mas morreram à nascença. Uhum. Porque as sociedades são muito mais do que tu juntares duas pessoas com determinada qualidade técnica que se complementa. Porque isso são, à partida, bons funcionários, bons operacionais. boa. Sim, Sim, sim. sim. Eu acho que a grande raridade aqui é que, falando por mim, mas acredito que falo pelos três também, nós acreditamos todos, temos a plena confiança de que ninguém vai tentar passar por cima de ninguém vai tentar passar a perna a ninguém para benefício próprio. Claro. E acho que a partir do momento em que isto está estabelecido, que se calhar é das coisas mais complicadas de ganhar esta Yeah. confiança entre os pares, vai ser muito mais fácil, entre aspas, tolerar aquelas pequenas coisas que podem Claro que surgir sim. no dia a dia. Yeah. Porque, Ok. porque ao fim do dia eu sei que eles não querem que eu tenha menos que eles. Uhum. E eu não quero, e isto é mesmo honesto, eu não quero ter mais que eles. E isso nunca passou pela cabeça. Então quando tu tens essa segurança e plenitude de que não tens que estar à coca porque eles vão tentar enganar ou algo do género, quando literalmente todos queremos ganhar em conjunto e fazer a mesma cena e criar e fazer acontecer, quando isso tudo está alinhado com a parte ética, de, como o André estava a dizer, sabemos que não nos vamos lixar uns aos outros, isso tira tipo, um peso gigante de uma atmosfera que eu felizmente nunca vivi, não? Porque nunca tive Exatamente. outros Pois. sócios, mas que acho que é das coisas que mais nos diferencia do que aquilo que eu vou vendo e que nos prepara mais para ganhar, porque seja num negócio ou no outro, desde que vais fazendo. E vocês são um Assim, bom não exemplo, principalmente tu, André, e tu, Pedro, têm um posicionamento pessoal muito forte, não é? Tu trabalhas muito bem a tua comunicação, uma comunicação muito reflexiva. É verdade, tens uma ótima comunicação, pode ainda não ter o alcance que estás à procura, mas certamente isto é um caminho que se faz. Tu tens uma comunicação. Graças a ele. Ele foi o meu melhor professor de português. A sério? Mas é uma ótima E comunicação. cameraman. E cameraman. Mas não é verdade, tem uma comunicação muito reflexiva, muito objetiva, traz coisas interessantes a que nos deixam a pensar. O Pedro também, mas é diferente, mais provocatório, com um objetivo claro por trás daquela comunicação, uma linguagem mais comercial. E vocês, apesar de terem as vossas marcas pessoais a ser cada vez mais trabalhadas, isso não coloca em momento nenhum em crise a marca principal. Eu acho que isso é uma mensagem importante Até para quem está lá em alavanca em casa. última Exatamente. instância. É uma mensagem importante para quem está lá em casa. É uma pergunta que nos fazem muito. O Cláudio está-se completamente a borrifar para a marca pessoal Mas dele, trabalhas um erradamente. bocadinho Tanto que o Cláudio diz: isto é um fotodump por mês e pronto, que é para picar o ponto. E o Pedro está-nos sempre a chatear a cabeça. Não, é verdade, nós temos de trabalhar a nossa marca pessoal. Eu gosto mais dessa parte, sempre gostei. O meu ego à partida estará mais picado nesse aspecto do que está o do Cláudio. E muitas vezes perguntam-nos: não achas que estás a produzir um bocadinho de conteúdo a mais na tua página em vez de na página da PIA? Não faz sentido. O que é para conteúdo a mais? Exato. Yeah. Eu acho que a ideia das pessoas é. Já me fizeram esta pergunta. Tu começaste a publicar mais coisas na tua página recentemente. Estás para sair da PIA? Isso é um absurdo, não é? Primeiro, é uma coisa que não está minimamente nos meus planos. Espero que a PIA dure 1000 anos depois de eu morrer. Eu vou viver para aí 600, portanto dura mais 400. Mas a ideia é exatamente ao contrário, que é o facto de ver a PIA a crescer que me dá alento para começar a trabalhar também a minha marca pessoal. Isso também te sobe o ego, né? Exatamente. Tipo, quanto mais maior for a John ou a Pierre, é tipo Yeah. fogo, já viste? É um Exato, orgulho, né? exatamente. E também quanto mais impacto vocês tiverem, os três, mas falo em particular vocês os dois, também mais impacto terá a imagem da empresa no mercado. Por isso é mesmo muito importante. Vou fazer a mesma pergunta novamente aos três, que é: onde é que vocês veem o grupo Appear daqui a 10 anos? É difícil. Sabes que eu ontem estava a gravar um podcast com um CEO e ele já tem a empresa há 20 anos. E eu acho que ele corrobora muito do que nós estivemos aqui a falar hoje. E ele disse que desde o dia 1, o que ele pensou que ia acontecer foi sempre completamente diferente. Ok. O que a empresa hoje, que é uma empresa grande, com 200 ou 200 e tal pessoas, ele nunca pensou que viria a ser. Pensava outra coisa, idealizava outra coisa. É um bocadinho... O que ele se focou foi fazer bem o percurso dele, a ser ético, tratar bem clientes, nunca cresceu de uma forma estrondosa de um ano para o outro. Foi sempre de forma muito sustentada e orgânica. E aquilo acabou por chegar num sítio que parece interessante, não é? E eu acho que é difícil estar a fazer previsões daqui a 10 anos, a 20 anos. Eu acho que há coisas básicas que nós vamos ter sempre, ou querer continuar a ter este ADN de criar coisas, ter algum tipo de impacto naquilo que é importante para nós e resolver problemas. Onde é que isso nos vai levar? Não sei.
eventualmente o grupo há de passar a ter uma holding, há de passar a ter investimentos, porque se nós gostamos de resolver problemas e criar impacto, porque não estar perto das pessoas e financiar as pessoas que o querem fazer e que Uhum. vão passar daqui a uns anos pelo que nós estamos a passar agora, né? O pegar numa ideia, o executar, o tirar da gaveta, o errar. Eu provavelmente gostava de ter mão e impacto nessa vertente. Portanto, dá para ir para tanto sítio, não sei. Mas uma coisa é certa, na minha ótica, vamos continuar a criar e a resolver problemas porque esse é o nosso ADN e vamos estar muito maiores. Isso sim. Muito bem. André. Bem, É Bitec, não é é? assim. Previsões a mais 3 dias, nem as do tempo geralmente assim. Portanto, para a empresa também não me arrisco a fazer. Até porque eu acho que nós, como estamos numa fase Então vá, muito vou fazer ao contrário. Um desejo. Em vez de ser uma previsão, que assim já não me tens como me lixar. Eu mantenho a resposta. Um desejo. Sim, qual é o teu desejo para o grupo Appear daqui a 10 anos? Que esteja maior, melhor, que as nossas vidas estejam igualmente maiores e melhores, alicerçadas na empresa que nós temos, porque são indissociáveis a nossa vida pessoal e profissional, uh, e já era bom. André. Não, até para agora, falando mais a sério, como nós estamos relativamente a começar, 5 anos acaba por ser pouco, e já iterámos muito. Nós, quando começámos a empresa, nós não fazíamos ideia de que passados 2 anos estaríamos a fazer aquilo que estávamos. E há 2 anos não faríamos ideia de que nós estamos hoje a abrir uma segunda empresa, uma segunda marca, Certo. com uma área completamente diferente. E eu acho que nós simplesmente nos próximos 10 anos, ou se calhar nos próximos 2, 3 ou 4, vamos estar a perceber qual é o caminho que dá mais certo, o caminho que dá errado, até encontrar um que consigamos escalar até um ponto que nos permita fazer previsões a 5 anos ou a 10 anos. Neste momento sabemos o que é que queremos fazer neste ano 2025 e em 2026, e acho que no máximo isso, com base na aprendizagem, devemos pensar depois mais à frente nos 5 e nos 10. Pragmatismo. Ou então eu espero que eles decidam a visão e depois eu vejo se não corta. Já vê? Ele faz acontecer. Muito bem. Se calhar a pergunta é mais o que é que tu te vês a fazer daqui a 10 anos? Talvez, sim. Daí Pode eu ter ir falado daquela questão Pode ir pessoal, para muito Mas ligada a isso. aprendam que é. Epá, como é que eu vou responder a isto? Reformula Yeah. a pergunta. Não, Não, mas desculpa, a sua pergunta está errada. Não, mas mas é então- verdade, é bem visto. Vai exatamente nesse sentido, que é como é que tu vês a empresa e a ti na empresa, digamos assim, daqui a 10 anos. Eu acho que a 10 anos vai-se manter a mesma coisa, que é nós querermos estar num lugar em que gostemos de estar. Não faz sentido não estarmos num lugar onde não gostamos de estar. E daí, para estarmos num lugar onde gostamos de estar, temos de o procurar, não é? Mas a nível de, se calhar, de visão para a empresa daqui a 10 anos, eu olho, por exemplo, para a Appear, ou se calhar agora mais para a Appear, todas as coisas que nós fazemos, ou seja, o veículo que nós temos, a máquina que nós temos, pode ser uma máquina aplicada a qualquer negócio, porque é marketing e vendas, basicamente. E agora mais na parte da consultoria, mais negócio também. E eu acho que essa capacidade, ou seja, nós já temos uma máquina que já está bem oleada e nós já sabemos tipo as alavancas da máquina, os botõezinhos que temos, e só que estamos só a aplicá-lo numa área muito em específica, é a educação online, porque percebemos o impacto que tem nas outras pessoas também, e isso dá-nos um certo conforto e um certo propósito. Mas é uma máquina que pode ser aplicada a uma Microsoft, claro que não na perspectiva de departamento de marketing da Microsoft, mas a fazer alguma coisa que desenvolva o negócio melhor. Diga-se de uma melhor passagem, forma. foi o que fizemos com a Join. Tipo, muitas das frameworks, metodologias e etc. que se usou para marketing e vendas e Sim, lançamentos, exato. estamos a aplicar para o lado de Talent Acquisition. Claro. Adaptou-se. Inclusive é o conceito de lançamentos, que já replicámos e resulta super bem. Yeah. Por isso, aqui a ideia ou a visão que eu vejo é: ok, nós vamos ser reconhecidos por trabalhar a área da educação online, na minha visão, assim, que eu imagino que. Por si só não fazemos ideia como é que será daqui a 10 anos. Exato, não sabemos como é que vai ser daqui a 10 anos. Exato, é uma área que está tipo, a crescer, como nós já sabemos. Mas que depois pode ser aplicada a qualquer negócio e lá está. E
e sempre tendo esta parte da criatividade associada, porque nós viemos lá de um curso onde nós aprendemos a trabalhar briefing da agência de publicidade, de agência tradicional, de fazer os anúncios da televisão e assim, e vimos com esse ADN por exemplo, a semana passada estive num evento que era de criatividade e AI, e estavam lá dois criativos, o que estava o criativo que fez a campanha da BetClick que tá no ar, e outro super criativo, que é dos maiores criativos das agências, já ganhou uma data de prémios e assim. E eu estava a ouvir as ideias deles e o racional de desenvolvimento das campanhas que eles fizeram, e eu pensei, eu acho que eu e a minha equipa conseguimos fazer este tipo de cenas. Só que tipo, não temos os meios, porque não trabalhamos com clientes com grandes budgets e não temos grandes mecanismos. Mas facilmente conseguimos fazer isto. Porquê é que não o fazemos? Porque estamos na fase em que queremos resolver um determinado um problema muito específico, e só depois de resolver esse, ou seja, controlar o ADD do empreendedor, né? Só depois de resolver este problema super específico é que vamos, se calhar, pensar noutras coisas. O que é que esta vacina, se calhar esta vacina do vírus do vírus Y, pode resolver o vírus A e Z, não é? E pronto, e se calhar é essa a minha perspectiva de 10 anos, nós conseguimos criar uma vacina que resolva todos os À problemas. partida vamos estar a potenciar o presente para criar o futuro melhor. Exato. Foi a missão que a gente definiu. Exatamente. Essa parte a gente está a fazer. Como? Exato. Muito bom, muito bom. Malta, Vago o suficiente para ser uma missão. Exato. Dá, Não, é até bom, agora é tem dado bom. para tudo. É ótimo, é ótimo. Vamos aqui entrar na última pergunta, que é a pergunta que fazemos a todos os convidados. A rubrica chama-se Lei do 1%. E, portanto, a pergunta que trazemos a qualquer convidado é: o que é que vocês fazem no vosso dia-a-dia que vos torna 1% melhores? Coisas objetivas, simples, uma coisa tão simples como, olha, leio no mínimo 10 páginas por dia. Coisas deste género. Pedro, começo por ti. Uma coisinha que fazes por dia que te torna 1% melhor. Limitar muito pouco a minha curiosidade. Boa. Imagina, se eu tenho tarefas para fazer, um dia preenchidíssimo, houve alguma coisa que despertou o meu interesse, perdoem-me a expressão, caguei. E vou. E ajusto a semana, e o building block que eu tinha para amanhã, olha, foi neste pedaço, mas eu não posso agora restringir esta curiosidade. Eu acho que isso é das coisas que mais e nos permite, porque eu sei que vocês fazem mais ou menos o mesmo também, dentro do vosso âmbito, de seguir a curiosidade, né? Eu acho que é das coisas que mais me permitiu ao longo dos últimos anos evoluir, e que me vai permitir ao longo dos próximos anos, permite-me não pôr limites à curiosidade. Boa. Isso é uma grande dica. É uma grande dica. Às vezes o estar soberbado no operacional acaba por deixar Não consegues descolar. muita coisa em cima da mesa. É verdade. E são faíscas, e se tu não apanhas a faísca, já foi. É um bocado aquela lógica de dormir com o caderno debaixo da almofada porque dá-te a ideia à meia da noite. Faz todo o sentido. Grande dica. Grande dica. Muito bem. André, pasqueta alta. Pois, aquilo que eu estava, só para não dizer Era um vídeos, mergulho na YouTube praia, já Tu Podcast. ias dizer que Não. metes 2 fatias de queijo em cada cena. Estou a brincar. Eu acho que gosto de ligar pontos e de perceber o que é que influencia o quê. Porque se calhar nos últimos tempos tenho estado a consumir muita informação sobre economia, os mercados, finanças, a moeda, o dinheiro, como é que as coisas funcionam. Porque eu sei que isto tem um impacto muito grande nas nossas vidas. Então aquilo que me faz, se calhar, evoluir 1% todos os dias é tentar perceber sempre o que é que impacta, influencia e mexe com tudo aquilo que está ao nosso redor. Para eu não estar apenas focado na tarefa, na ação, na empresa, na profissão, mas ter uma noção boa do meio envolvente. Então ter essa consciência, definir algo que queira aprender, e depois entre podcasts, YouTube, vídeos, conversar e por aí fora, acabamos por aprender. Mas acho que querer ligar os pontos é um racional que as pessoas podiam ter. Excelente. Vocês estão muito fortes. André. Assim, escolhendo eu diria se calhar refletir, tipo, todos os dias, no como é que foi o dia, no fim da semana refletir do que é que foi a semana passada,
Faz essa No fim- reflexão sozinho? Ou... É um mecanismo, né? Eu tenho tipo um género de um journal, mas não físico, digital, em que todos os dias eu obrigo-me a preencher, ok, olha, qual foi o insight que eu tive hoje? Tipo, olha, hoje vi, o que é que eu aprendi hoje? Aprendi sobre vendas porque vi um vídeo de vendas. Mas eu acho que o ponto que mais determina, eu acho que é essas reflexões, principalmente semanais, que eu olho para trás e penso, como é que foi a minha semana? O que é que aprendeste esta semana? Tipo, estás-me a perguntar? Não, não, não. Sim, Mas já sim, agora, mas o que é que é- aprendeste esta semana? Mas é uma O que é que eu- pergunta ótima, é verdade. Para te responder, aprendi. O que é que eu aprendi? Eu aprendi uma coisa curiosa, pá. Mas vou Quando responder depois te primeiro. repetis na sexta, Yeah. mandas por mensagem. Yeah, mano. tranquilo. Mas se eu for a ver, eu consigo dizer. Mas é isso, é ter momentos que te façam parar e perceber, ok, o que é que foi. Às vezes as semanas são tipo caóticas, né? Não são nada do que nós planeámos, que é a vida mete no caminho e assim. Mas é sempre bom nós fazermos essa reflexão, o que é que foi um dia bom, o que é que foi um dia mau, porquê, e tentarmos replicar os dias muito bons, que eu espero que seja este, está a ser, de um dia tipo mau, complicado. Top. O mais engraçado é que as vossas 3 dicas acabam por se ligar na perfeição, que é, se não refletires, não percebes que falta aproveitares os momentos de criatividade, e se não conseguires perceber o impacto da criatividade ou do abandono da criatividade no teu negócio e em ti, se não ligares as duas coisas como faz o André, tu não consegues mudar isso. Portanto, 3 grandes dicas, que o Pedro não abandonar a criatividade, não deixar... Curiosidade. desculpa, a curiosidade, aliás, não abandonar os espaços de curiosidade, tudo o que seja curiosidade, ir atrás. O André conectar os pontos, perceber a origem das coisas, no fundo, perceber porque é que o que é, O que é que está por trás? o que é que está por trás a de, constante não é? pergunta do mas porquê? Mas porquê, exatamente. E tu, grande dica, fazer a reflexão, porque é muito isso. Vivemos muito assoberbados naquilo que fazemos, não refletimos porque é que fazemos, como é que fazemos, o que é que O fizemos bem, resumo o que é da que coisa é fizemos mal. fazer perguntas, não é? Exatamente. Yeah. No fundo, é Sim, verdade. sim. é. O resumo dos 3 é fazer perguntas. Qual é que seria a tua resposta? Ui, disto 1%. desta. Pô, ótimo, nunca tinha pensado sobre isso. Mas eu acho que vai um bocadinho ao encontro do André Ferreira, que é refletir. Tenho feito muito este trabalho, porque apesar de tudo, como sou uma pessoa muito maleável emocionalmente, pessoal e profissionalmente, tenho sido um profissional diferente ao longo dos anos e em particular ao longo dos últimos anos. E faço constantemente um trabalho de reflexão, talvez porque também estamos a ficar mais velhos e se gera-nos novos desafios, tu vais ser pai, que desafio maior é que pode haver do que esse. Mas acho que é isto, acho que é refletir e pensar o que é que eu poderia ter feito melhor, porque é que deveria ter feito melhor e como é que vou fazer melhor. Acho que é um bocadinho isto. Mas gostei muito das vossas 3 dicas, são fundamentais e aposto que quem está lá em casa também tirou daqui muito sumo. Meus queridos, obrigado. Deixo uma última nota que é: nós somos vossos clientes há alguns anos e vocês têm feito um trabalho brutal. E eu estavas a falar da Join ainda há pouco, eu estava a pensar, vocês sempre entregaram o trabalho da Join de borla. Porque nós fazíamos trabalho na infoprodução, que é um trabalho objetivo de lançamentos, de resultados, e inevitavelmente para compreender como é que íamos trabalhar determinados produtos, vocês fizeram um trabalho de join, que é reestruturar as ideias da PIA, a criação da Legal Factor, como é que as duas se intercalam, como é que vamos meter os recursos humanos de uma e da outra a trabalhar, como é que vamos atrair talento, e por isso já lá estava, antes de existir join, já lá estava isso que vocês fazem no dia-a-dia, e eu só posso dizer que há muito trabalho que vocês fazem que é premiado por terceiros. E há uma coisa que eu não posso falar aqui, mas que vocês sabem, tiveram 2, não vou dizer agenciados, mas 2 clientes foram agora nomeados para um prémio fixe. À partida, quando o episódio sair, isto já é público, mas não vou partilhar na mesma para não estar a estragar. Não vai acontecer alguma coisa até lá. Mas... Na verdade foram 3. 3? Ok, já falamos sobre isso então, não sabia do terceiro. Mas é isso, acho que há muito trabalho que vocês fazem que passa um bocadinho pelas sombras e vocês fazem um trabalho brutal. Nós, enquanto empresa, não faltando da PIA, mas a Legal Factor garantidamente não tinha chegado onde chegou sem vocês. Fizeram um trabalho absolutamente extraordinário. São pessoas que marcam a diferença e fazem a diferença pelo que fazem, como fazem, pela forma como querem fazer e, acima de tudo, porque vocês têm uma habilidade que boa parte dos prestadores de serviços não têm, que é, vocês prestam serviço a pensar no cliente e não a pensar em vocês. Por isso, parabéns pelo que fizeram até agora. Obrigado por trabalharem connosco. Espero que trabalhemos juntos durante muitos anos.
e que daqui a 10 anos estamos aqui a falar da Appear, da Join e de mais 50 ramos dentro do mesmo grupo Appear, Ou porque não, valerá a por pena. favor, da capacidade do empreendedor ter de se focar, senão não cresce. Mas podes ter intraempreendedorismo, promover sócios e teres Yeah. 50 pessoas como sócios, Claro que cada um sim. para cada área. Que é o que nós já fazemos, que é o É que isso. tentamos fazer. Muito bem. Eu se calhar acrescentava só primeiro para te agradecer as palavras, porque isso significa mesmo muito para nós. Temos a oportunidade de falar isso off the record várias vezes. Mas do nosso lado também é super gratificante poder trabalhar com clientes como vocês. Nós começámos a trabalhar em conjunto quando a PIA estava no início, tanto como solicitador, como sociedade, Sim, é verdade. mas também como infoprodutores e Yeah. dentro do mundo da educação online, não é? Então é super gratificante ver o vosso segundo escritório, o vosso terceiro escritório, só em Leiria, não é? Nem estou a falar dos outros, mas ver a evolução, ver a forma como vocês pensam o negócio, os desafios que vocês vão enfrentando, os erros que vamos comentando ao almoço que cometeram, que nós cometemos também. Pá, isso é super gratificante porque, primeiro, há uma grande conexão de valores e na forma de interpretar o mundo, e depois podemos fazer coisas realmente fixes em conjunto. E eu Uma acho que isso delas. uma delas é aqui o Ronaldo, né? Mas essas coisas é que nos inspiram a conseguir trabalhar mais e tenho a certeza que a vocês isso também vos dá alento, né? Tipo, as pessoas que trabalham à nossa volta têm muita influência na nossa vontade de querer fazer ainda melhor e escalar para o nível a seguir do Super Mario. Por isso, vocês fazem-nos querer ter mais vontade de ir para o nível a seguir. Portanto, agradecer. Se calhar reformular uma coisa que tu disseste agora no final, que é nós, enquanto prestadores de serviço, mas eu acho que nós nunca nos olhamos bem para prestadores de serviço. E é um problema nosso, que eu acho que nós dos três identificámos sempre, que é não temos barreiras no nosso tipo de entrega, porque nós vivemos o negócio dos outros. E lá está, se nós vivemos resolver problemas, arranjar soluções, os negócios são um mar de problemas e soluções também, né? Nós vivemos muito o negócio dos outros e às vezes é difícil. No vosso caso pode funcionar bem quando se apanham umas boas parcerias, mas por outro lado às vezes pode ser aquela relação às vezes tóxica de eu dou-te um dedo e tu puxas o braço e nós não temos limites, mas com vocês tem sido incrível. Falando nisto, acho que podíamos renegociar o contrato. Yeah. a brincar. Eu ia dizer que uma das coisas que eu mais gostava em vocês é verdadeiramente valorizarem, tal como nós valorizamos, o crescimento em conjunto das duas empresas. E faz muita falta pessoas assim que realmente querem ajudar outras pessoas a crescer, como nós fazemos convosco. Como vocês também não têm nenhum problema em nos apoiar e em ficarem felizes, satisfeitos com o nosso crescimento também. Sem dúvida, sem dúvida. Se toda a gente gostasse que toda a gente crescesse e ajudasse uns aos outros, era muito mais fácil do que só olharem para o seu umbigo. Sem dúvida. Meus queridos, obrigado pela vossa presença. Foi uma honra ter-vos aqui. Malta, foi a lei do 1%. Já sabem, a cada episódio acrescentamos pelo menos aquele 1% que vocês precisam para ser um bocadinho melhores. Por isso, não percam o próximo episódio. Vai ser do caraças também, de certeza. Fiquem bem. Até ao próximo episódio.